Opa! Dentro do universo bizarro de Jojo, há algumas questões que poucas pessoas comentam. Tipo o Jill que consegue regenerar a própria roupa e o Araki ser um fanboy. Mas enfim, algo em particular que eu gosto muito são as anomalias espaciais, que infelizmente em todos os casos tem o seu brilho ofuscado pelos stands. Mas nesse vídeo eu vou trazer justiça. Hoje vamos analisar todas as anomalias espaciais naturais de Jojo. Eu sou o David, mais conhecido como o cachorrão guloso de óculos fueras, e Shimon! antes, tu precisa saber que existem dois tipos de anomalias espaciais em Jojo, as naturais e as criadas por stands. E nesse vídeo vamos ver somente as naturais, porque nós não fechamos com quem usa suco aqui, meu brother. Esse aqui é um dos mais famosos. Não se sabe muito sobre esse lugar. Ele não aparece em nenhum mapa ou nenhum sistema de navegação. Só aparece para usuários de stand ou pessoas com algum tipo de poder espiritual. Pegue no meu tipo pessoas que conseguem ver fantasmas e por aí vai. A princípio, se você entrasse, se encontraria em um cenário vazio e abandonado. As casas e a vizinhança parecem até que estão congeladas no tempo. Depois de andar um pouco, você vai perceber que está andando em loop. E a cada volta que você dá, tu vai voltar para o mesmo local. Após isso, você provavelmente vai encontrar os habitantes daqui, pois é esse lugar que não é completamente abandonado. Pô, tá osso pagar aluguel em São Paulo. Bem, eu só te digo uma coisa, torça que para o seu primeiro encontro seja com Reimi e Haroldo. Ambos são fantasmas, mas a aparência do cão pode te assustar um pouco. Segundo Reimi, todos que morrem em Morio passam por esse lugar antes de ir para o além. É a travessia entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, mas, ao que parece, só para os cidadãos de Morio. Se perguntar para Reimi, ela vai te apontar a única saída desse lugar. Qualquer outro meio de sair vai dar errado. Você deve passar pela caixa de correio e seguir reto. Mas ao fazer isso, tu vai se deparar com os outros habitantes daqui. E diferente de Reimi, eles não são amigáveis. Não se sabe o que são retratados apenas como uma fumaça preta. Por mais horrível que pareça, essas criaturas seguem uma regra. Elas só podem te matar se você olhar para elas. Se você não olhar, elas não podem te ferir. E elas sabem disso. Por isso vão fazer de tudo para você olhar para trás. Desde imitar a voz de pessoas que você conhece até te fazer tropeçar em um pinto. Mas repito, não olhe para trás até passar do portão. Se você olhar, bem, várias mãos vão agarrar diretamente a sua alma e te despedaçar em vários pedaços. E após fazer isso, elas te levam para algum lugar que não se sabe onde é. Alguns teorizam que seja o próprio inferno. No spin-off canônico Deadman's Questions, tem mais algumas pistas do que acontece com os levados pelas mãos, mas não quero dar spoiler. Mudando de universo agora, indo para a parte 7 de Jojo, temos aqui a Palma do Diabo. Em 1875, uma tropa de 16 homens estava em uma missão de mapeamento no deserto do Arizona. Mas toda a tropa se perdeu e os 16 vagaram pelo deserto por dias, principalmente procurando água. Sem saber, a tropa tinha entrado em uma terra que os nativos locais se recusavam a pisar lá. Eles diziam que aquelas terras eram malditas e a chamavam de Palma do Diabo. Bússolas eram inúteis naquele lugar. A areia se movia como se estivesse viva. Em questão de horas, montanhas apareciam e sumiam, canyons se formavam do nada e a paisagem mudava sozinha, e várias formações rochosas se projetavam do solo, se assemelhando a garras de uma mão. Por isso o nome Palma do Diabo. Dizem que a Palma do Diabo viaja milhares de quilômetros por dia. O que poderia ser visto há um mês atrás já não existe mais. Ninguém sabe o quão extenso é, e ninguém sabe a localização exata. É impossível de rastrear, você só sabe que tá nela quando é tarde demais. Segundo os nativos locais, um meteoro caiu no lugar e a partir daí a Terra se tornou amaldiçoada. Mais pra frente é explicado que ela tem ligação com outro objeto anômalo, o Cadáver Santo. Há muito tempo atrás, um homem apareceu com ideias inovadoras, mas isso foi visto como perigoso para a sociedade da época e para lavar os pecados dos homens, ele foi crucificado e morto. E após 3 dias ele ressuscitou. Então ele desenhou um mapa e apontou 9 pontos e disse: tudo que gira se torna ciclo. E então foi em direção ao leste. Lá ele viveu com diversos povos
poucos até que um dia ele morreu. Seu corpo foi enterrado, mas de alguma forma não se decompôs, e nenhum animal ousava comer a sua carne. Vários desastres naturais dividiram seu corpo em 9 pedaços que foram levados tanto por animais quanto pela terra, e cada pedaço foi para um ponto que ele havia marcado. Tá, agora tu deve estar se perguntando por que eu ter te contado essa história. É porque, na verdade, quem criou a Palma do Diabo foi o Cadáver Santo. Sim, ele cria esses lugares para servir como uma proteção para algumas de suas partes, para que o imenso poder do cadáver não caia na mão de qualquer um. Ao entrar na Palma do Diabo, suas chances de sobrevivência são quase zero, mas aos poucos que sobrevivem são recompensados com poderes sobrenaturais. Sim, esse lugar dá um stand de presente a quem sobrevive a ele. Uma curiosidade é que o vilão principal dessa parte, Funny Valentine, também ganhou seu stand assim que ele quase morreu na Palma do Diabo, e no final foi recompensado com um dos stands mais fortes de Jojo. E isso também torna a Palma do Diabo a forma mais cruel de conseguir um stand. Em 11 de março de 2011, uma pequena cidade costeira do Japão foi alvo de um grande terremoto e um tsunami. A destruição foi grande e várias pessoas morreram. Mas algo estranho aconteceu. Em vários locais da cidade, várias paredes cheias de furos emergiram da terra. Elas poderiam medir de 3 a 15 metros de altura e foram chamadas de paredes oculares pelas crianças locais. Vários cientistas do mundo todo vieram investigar o local, mas ninguém soube explicar o fenômeno. Essas paredes não só apareceram de forma anômala, mas as próprias também causam anomalias. 3 tipos diferentes. O primeiro é a manifestação de habilidades sobrenaturais. Para aqueles que se aventuram nas áreas das paredes oculares, há uma chance de uma marca de mordida humana se manifestar em seus corpos. Após alguns dias, elas vão perceber que ganharam poderes sobrenaturais, stands. Essa também é uma das formas mais de boas de despertar um stand. A segunda anomalia é a fusão. Quando duas coisas são enterradas próximas uma das outras na área afetada pelas paredes oculares, elas acabam se fundindo. E, sem dar spoiler, funciona com seres vivos, incluindo seres humanos. Terceira anomalia, troca equivalente. Essa anomalia permite, por exemplo, que uma pessoa retire uma doença ou uma complicação do seu corpo e passe para outra pessoa. Assim, ela vai ser curada, enquanto o outro vai receber a doença. Tá, mas o que realmente são essas paredes? Mais pra frente, isso é revelado no mangá. O chão de Morio é a Palma do Diabo. Sim, é a mesma anomalia que eu falei anteriormente. É o seguinte, em um caso, Johnny Joestar trouxe o Cadáver Santo até Morio. E lembra que eu falei que o Cadáver Santo cria palmas do diabo? Pois é, isso aconteceu. A presença do Cadáver Santo em Morio desencadeou o surgimento de uma Palma do Diabo na cidade. Mas, ao que parece, ela se desenvolveu aos poucos. Ela não chegou de uma vez à cidade. A terceira anomalia, troca equivalente, já era algo usado pela família Higashikata há gerações, muito antes das paredes oculares emergirem. Mas, ao que parece, foi só em 2011 que a Palma do Diabo chegou ao seu auge, causando o grande terremoto e o tsunami que atingiram Morio. E então, meus brothers, chegamos ao fim. Se há alguma que eu esqueci, me diz aí. E se esse vídeo for bem, eu vou trazer também as anomalias espaciais causadas por stands, que também são muito bizarras. Já vai deixando o seu like aí para me ajudar. Ou não, foda-se, você que decide. Adiós!